e o governo faz reuniões no âmbito federal e discute a situação de crise na segurança no Rio de Janeiro. Quem conta pra gente é a Gabriela Echenique. Bom dia para você, Gabi. Oi, Cássia. Bom dia, Milton. É isso mesmo. O presidente Lula, que chegou de viagem ainda ontem à noite do Sudeste Asiático, determinou uma reunião para hoje pela manhã com os principais ministros envolvidos nessa situação, ministros da Casa Civil Rui Costa, da Justiça Ricardo Lewandowski e o advogado-geral da União, Jorge Messias, devem participar dessa reunião exatamente para alinhar as medidas que podem ser tomadas no âmbito do governo federal em relação à segurança do Rio de Janeiro e também para poder oferecer ao governador do Rio a ajuda que eles precisam nesse momento. Inclusive, né, Cássia, é bom lembrar que esses ministros devem embarcar ainda hoje para o Rio de Janeiro para uma reunião com o governo estadual, com o governador Cláudio Castro, e é por isso que há esse alinhamento antes com o governo federal. Agora, ontem, assim que Lula chegou e desembarcou na base aérea, ele já conversou com o Rui Costa pelo telefone e ficou a par de toda essa situação que está no Rio de Janeiro. E é por isso que o governo federal faz agora essa força-tarefa de ministros, agora conversando com o presidente Lula para alinhar as medidas no âmbito federal e eles possam ir aí ao Rio de Janeiro ainda hoje, no mais tardar no início da tarde, para alinhar mais essa ajuda com o Estado e principalmente com o governador Cláudio Castro. Cássia. Muito obrigada, Gabriela Echenique. Felipe Igreja, que segue em Brasília também, vamos seguir com o noticiário em Brasília. Felipe Igreja, existe a possibilidade do governo federal decretar GLO, Garantia da Lei e da Ordem, no Rio de Janeiro? Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa operação mais letal da história do Rio de Janeiro abriu uma nova crise entre o governador Cláudio Castro e o Palácio do Planalto. O presidente Lula resiste à ideia de decretar a Garantia da Lei e da Ordem, a chamada GLO, porque sempre diz a auxiliares que essa medida nunca pode ser a primeira opção. Lula acabou ficando fora do radar ontem, durante toda a ação de policiais envolvendo integrantes da facção do Comando Vermelho, porque estava justamente em voo retornando da Ásia para Brasília. Por isso, a opção de GLO sequer chegou a ser discutida na reunião que foi realizada ontem pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, lá no Palácio do Planalto, e que contou com a participação do ministro Rui Costa, da ministra Gleisi Hoffmann, também Sidônio Palmeira, Macaé Evaristo, além de representantes do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Após o pedido do governador do Rio, o Ministério da Justiça decidiu transferir 10 chefes do crime organizado para penitenciárias federais de segurança máxima. Durante o dia, o governador Cláudio Castro fez duras críticas ao Planalto. Ele disse que o Estado está sozinho no combate ao crime organizado e defendeu uma maior integração com as forças federais, incluindo a possibilidade de participação das Forças Armadas. Mas depois recuou. Ligou para a ministra Gleisi Hoffmann, reconheceu que o governo federal não poderia atender a um pedido que nunca foi feito oficialmente. Em entrevista à TV Globo, Cláudio Castro negou ter jogado culpa no governo federal e falou em retórica mentirosa. A pergunta do repórter foi se o governo federal estava participando da operação. Eu falei que não. Me perguntaram por quê. Eu falei porque em outras 3 ocasiões nós solicitamos os blindados, porque o da Marinha, um que nós não conseguimos adquirir porque é de uso exclusivo, ele propicia com que as forças de segurança entrem em qualquer território. E o motivo da negativa nas últimas 3 ocasiões foram a exigência de uma lei da garantia da ordem em virtude do operador do blindado. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, por sua vez, rebateu, disse nunca ter recebido pedido de ajuda de Cláudio Castro. Que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos locais à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. O Ministério da Defesa informou que o pedido do governo fluminense para o uso de blindados da Marinha, feito em janeiro deste ano, foi analisado pela Advocacia Geral da União, que concluiu que só seria possível atender em caso de um decreto de GLO. Milton. Esse foi o Felipe Igreja em Brasília. E esta operação de ontem no Rio de Janeiro gerou repercussão internacional. A ONU, inclusive, se manifestou. Quem tem os detalhes é a Marcela Marcos.
Bom dia para você, Marcela. Bom dia para você também, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Cássia, o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas condenou a operação policial no Rio de Janeiro. A mensagem publicada ontem na rede social X menciona: "Estamos horrorizados". Traz, portanto, essa frase. O texto diz ainda que a ação mortal reforça a tendência de consequências letais extremas das operações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. É isso também que diz essa nota. E o órgão lembrou às autoridades as obrigações que elas têm diante dos direitos humanos e pediu que as investigações sejam rápidas e eficazes.